Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim para a gente finalizar o nosso conjunto de Natal, o nosso conjuntinho de jogo americano natalino. Vamos pintar hoje essa orquídea bem de frente e esse botão ao lado dela. Vamos lá? Eu vou começar com esse botãozinho, essa folhinha que fica aí por trás dele. Essa folhinha é uma folhinha que já um tanto seca. Então, eu vou enchendo isso aí tudo com verde pistache. Vou passar uma porção de verde oliva nessa parte aí de dentro, já iniciando uma primeira sombra. Vamos passar esse verde oliva, tendo cuidado de não borrar nem o cabinho, nem essa parte de cima. Olha só, você vai colocando, coloque uma boa porção, misture bem essas tintas, não precise deixando manchado. Esse é um pincel número 2, cortado, lixado. E coloquei para a pontinha também um toquezinho de verde oliva. Agora, eu estou reforçando essa sombra com sépia. Esse sépia, você pode deixar ele um pouco mais marcado. Seria, no caso, a nossa última sombra. Una bem, vai unindo bem isso aí, com o cuidado de não borrar. Cuidado para você não borrar nem fundo, não borrar mais nada, porque o desenho já está basicamente pronto. Para essa pontinha e essa parte aí de baixo dessa folhinha, essa borda dela, eu tô colocando siena natural. E vou colocar nessas bordas da parte de baixo também, olha só. Tanto desse lado esquerdo quanto do lado direito. Pegue uma pequena porção, você não precisa de muita tinta, é uma folha pequena. Tinta só do lado do pincel. Vou misturar isso aí direitinho. Deixe isso bem unido, essas tintas, não deixe ela manchada não. Essa parte aí de cima, eu tô colocando um pouquinho de branco, como luminosidade. Vou levar até a pontinha e vou estender também por essa região que fica em cima do cabinho do botão. Veja que tá um tanto um contorno muito solto, mas você precisa unir esse contorninho, para que ele fique fazendo parte e não apenas um contorno por cima, solto por cima. Essa região aí embaixo eu só manchei levemente, mas vou deixar a parte de cima dessa folhinha assim bem mais clarinha. Para esse cabinho, eu vou pegar o verde pinheiro e vou começar a colocar a sombra. Essa parte aí em cima, embaixo dessa curvatura da folha, você deixa o verde pinheiro bem marcado. Um contorno, aquele que você vai emendar a parte de baixo, mas bem escurinho, bem marcadinho mesmo, e bem curtinho assim. Olha só, puxe ele, emende esse contorninho, mas deixe ele bem marcado. Veja que o lado de cima, eu deixei ele todo com sombra, devido a essa dobra dessa folhinha aí por cima desse galinho. Essa curvatura que faz esse galinho também ganha uma boa sombra aí, ó, essa região embaixo. Tá vendo? Coloque uma boa quantidade de verde pinheiro e vamos ainda reforçar essa sombra. Ela precisa ficar mesmo bem marcada, bem forte. Esse encontro desse cabinho com essa pétala de flor também vai ganhar sombra. E essa é a nossa primeira sombra. Enchemos como base com verde pistache. Começamos nossa sombra com o verde pinheiro e agora com o verde pântano. Bem pouquinha tinta, você pega na quina do pincel que lhe ajuda mais. Vou colocando-lhe uma sombra, ou aprofundando mais a sombra que já havíamos colocado com esse verde pântano. Ele será mais curtinho que o verde pinheiro. Agora, com uma sujeirinha de branco, você coloca um pouco de luminosidade para essa parte mais afora. Olha só, fiz 2 marquinhas, vou deixar aqui uns risquinhos por cima desse cabinho. A parte de baixo é o lugar onde vai ganhar maior luz, a de cima
precisa de mais sombra por conta dessa curvatura de folha aí por cima, essa dobrinha de folha aí por cima. Essa região aí de dentro eu também vou colocar luminosidade com branco. Eu tô só arrumando aí essa sombra com o pincel número 0 e tinta verde pântano. Essa quininha aí, eu vou colocar o verde oliva, arrumando ela com o pincel 0 também, para ficar um acabamento bem feito. Vou encher, gente, esse botãozinho aí todo com azul bebê. Vou pegar um pouquinho do verde pistache e vou vir puxando naquela região de encontro da pétala ou das pétalas com esse cabinho. Esse botãozinho e esse cabinho. Dá uma marcadinha inicial com esse verde pistache. Vou dar uma emendada nessa tonalidade de verde pinheiro do galinho com esse botão. Vou puxando assim, olha, levemente. Não precisa você levar muito verde para cima desse botão, não. Vou começar a passar um pouco de amarelo bebê por essa região. Essa tonalidade que eu tô colocando agora é um toquezinho de amarelo bebê. Pode espalhar bem, vai unindo bem isso aí. Agora, com azul caribe, eu vou começar a colocar as sombras dessas pétalas. Tem alguns risquinhos em cima desse botãozinho que eu coloquei, e esses risquinhos a gente vai aproveitar eles para fazer as marcas de sombra. Vou colocar uma sombra mais marcada para a pontinha da pétala. Para essa separação aí de pétalas também, tem uma sombra bem marcada, que inicialmente será colocada com esse azul caribe, depois a gente reforça ela com azul marinho. Veja que eu tô colocando boas porções de azul caribe, unindo esse azul bebê, que já estava aí pintado, enchi ela toda com azul bebê. Essa parte aí onde eu coloquei o amarelo bebê, eu vou puxar também um toquezinho desse azul, mas não vou levar até o final. Ele vai se perdendo por aí. Tem um risquinho aí, uma sombra, uma depressãozinha nessa pétala, que ela será também marcada, olha, mais para a pontinha. E com o azul marinho, eu vou escurecer levemente essa pontinha aí da pétala. Não precisa colocar demais. Vou aprofundar essa curvatura que tem aí. Chegou a hora da gente colocar aquelas sombras mais fortes, mais marcadas. Esse cantinho, você vai escurecer um pouquinho mais, mas não precisa deixar muito escuro. Veja que eu tô levando um pouquinho azul marinho e tô fazendo aí uma boa profundidade, mas não é aquela profundidade onde o azul marinho aparece muito forte. Esse pedacinho que mostra a parte de dentro da pétala, ela vai ficar bem mais escura. Use pincéis pequenos para fazer esses detalhes, pincel 2, pincel 4. Para colocar esse azul marinho aí, eu sugiro que você use um pincel 2 ou pincel 0 chato, também ajuda bastante. Coloquei um pouquinho de azul caribe, riscando, aproximando a esse azul marinho. E agora, com o branco, eu vou levando luminosidade. Olha só. Vamos pegar porções, pequenas porções de branco, e nos lugares onde já estava mais clarinho, a gente vai colocando ele. Nessa hora, a gente vai aproveitando para melhorar os acabamentos laterais. E aí, por cima, eu vou deixar esse branco um pouco riscado. Pode deixar ele riscado, porque quando a gente coloca ele em cima do azul bebê, ele vai aparecer levemente, e essa é a ideia. Que fiquem risquinhos assim bem discretos. Você vai colocando ele, puxando no sentido do cabinho para a pontinha do botão e deixando ele assim, mais marcadinho. Vamos começar agora a pintar essa flor maior. Vou encher, olha, essas duas pétalas, toda de azul caribe. Agora, com o azul marinho, eu vou começar a colocar as sombras. Sombras definitivas, não tem uma primeira e uma segunda sombra. Será apenas o azul marinho como sombra. Vou marcar aí, em volta dessa curvatura, essa dobrinha. Vou marcando aí por esse centro.
Vamos colocando porções pequenas, se houver necessidade, você vai reforçando, vai levando um pouquinho mais. Lembre-se que o azul marinho, ele é muito forte. Se você pegar muito dele, vai ficar mais difícil de você trabalhar, de você arrumar isso aí se ficar muito escuro. É bem melhor você ir levando pequenas porções. Olha os pontos onde eu marquei, fiz uma divisória dessa pétala, dividi ela em duas e vou colocar uma sombra aí também, que está sendo projetada por essa pétala maior que está sobre essa menor. Esse outro lado também não será muito diferente. Nós vamos colocar essa sombra dessa outra pétala que está por cima. Vamos marcar um pouquinho essa região que está um pouquinho torta, um pouquinho arredondada, e depois eu vou colocar uma certa luminosidade aí como uma curvatura, uma dobrinha bem suave. Vou marcar o meio. Veja que ela não é muito diferente da outra que nós pintamos. Essa tinta mais escura, ela é puxada para o lado onde tem a curvatura da folhinha. Essa pontinha também vou escurecer, quase nada. Pegue bem pouquinha tinta só na quina do pincel. Esses cantinhos assim, mais profundos, eu vou colocar também um toquezinho do azul marinho. E não vou puxar muito longo. Veja que as sombras, elas estão curtinhas, bem próxima ao objeto que se encontra por cima do outro, ou elemento. Agora, com o azul bebê, eu venho colocando luminosidade para essas dobrinhas e também vou distribuir, olha, um pouquinho de luz para essas bordas laterais. Não vai receber muita luminosidade. Esse cantinho aí, eu vou clarear ele. Vou deixar ele bem mais clarinho. Para agora, veja que a tinta não tá segurando muito bem. Tá bem úmida, então eu vou colocar essa primeira camada, vou deixar secar e depois eu reforço com um pouquinho de branco mesmo. Para já eu tô colocando um toquezinho de azul bebê, como coloquei nas laterais. Mas observe que essas pétalas, elas serão um tanto mais escuras. Elas não vão ganhar tanta luminosidade quanto nos botões. Para essa daí, eu vou distribuir também uma porção de azul bebê. Você pode estar colocando branco no lugar. Mas eu estou colocando o azul bebê. Se for colocar o branco, coloque menos do que estou colocando. Coloque quase nada. Melhorei aí um pouco esse contorno e espalhei para dentro, não muito longo, esse azul bebê que coloquei para essa borda aí. Olha só. Reforcei ainda mais o azul bebê dessa região, mas ele não quer segurar. Então, tem que secar um pouco para conseguir terminar essa parte. Enquanto vai secando, eu vou fazendo essa pétala aí semelhante às outras, né? Só que eu tô começando a encher essa parte com branco. Olha só, isso aí é branco mesmo que eu estou colocando. E vou terminar de encher ela com o azul caribe. Primeiro, você se preocupa com as emendas das tintas, tá vendo? E pode deixar ela um pouquinho riscada. Esses risquinhos são em direção à pontinha da pétala, né? São puxados em direção à pontinha da pétala. Agora, com o azul marinho, a gente vai colocar a nossa sombra. Observe os pontos onde eu estou escurecendo um pouco. Tem uma curvatura aí também. Essas curvaturas a gente pode aproveitar bem elas. Veja que eu vou estender um pouco para o centro. E vou subir também um pouco esse azul marinho. Mas olha como ele tá ficando suave. Só tá mais escurinho no lugar embaixo dessa dobrinha. Para esse centro, eu também vou escurecer. Vou deixar ela com uma certa divisória, mas não será uma divisória muito forte, muito escura. E muito menos ela vai até a parte de baixo. Eu vou dar continuidade aí com os risquinhos com azul marinho. Isso é azul marinho.
Mas veja que eles são bem suaves, eles mal aparecem e ainda estou apagando um pouco. Você pega o pincel na hora de apagar e passa ele levemente em cima dos risquinhos, que ele vai ficar mais suave, mas não vai sumir de tudo. Vou marcar um pouquinho uma sombra aí com azul marinho, mas essa sombra será assim bem curtinha. Vou unir um pouco esse contorno que fiz. E será apenas isso de sombra para essa região. Essa região, ela vai levar ainda mais branco por aí, ela não precisa ficar assim muito escura. Olha só, puxar um pouco de branco. Já vou distribuir um pouquinho mais de branco, aí ainda não secou as minhas pétalazinhas, mas eu tô continuando a clarear ela. Eu não quero que ela fique tão branca quanto essa outra que nós pintamos, mas mais clarinha. Azul bebê nessa hora, para colocar essa luminosidade que estou fazendo aí. Observe que essa pétalazinha, ela já é um pouco diferente, ela levou risquinhos, ela não ficou muito separada, a região central. Isso aí é azul bebê também, que estou colocando. E vou colocar para essa dobrinha também um pouquinho. Olha só que a minha borrou um pouquinho para dentro. Se acontecer com você, não se preocupa, é só você passar um pouquinho mais de azul marinho na parte de dentro. Vou encher essa pétala também toda com azul caribe. Essa região aí eu coloquei branco, estou colocando branco. Terminando ela com branco e vou puxando esse branco, deixando meio riscado. Não vou emendar nem muito longo e nem muito bem. Vou deixar um pouco riscado. Quando a gente quer deixar riscado, o que a gente faz? Puxa a tinta com o pincel de lado, não é isso? Agora, com o azul marinho, eu vou sair colocando já uma sombra aí. Essa sombra será um pouquinho detalhada. Veja que ela fica curtinha aí em cima e fica um pouquinho riscada. Vou levar por essa região central. E vou levar ela mais longa ainda por essa região central. Não vai ficar só assim. Olha só. Veja que eu vou riscando ela, puxando para cima, basicamente. A gente vai fazer risquinhos por essa pétala, leves, bem suaves, mas olha o desenho deles. Veja a posição em que eles serão puxados. Conforme vai tendo uma curvatura na pétala, os risquinhos vão mudando a posição de ser puxado. Estou puxando um toquezinho mais de branco, deixando mais riscado. Mas veja que esse ponto aí de encontro de pétala ficou bem esbranquiçado mesmo. Aí tem umas curvaturas, umas dobrinhas, que eu vou deixar ela com a sombra, com azul marinho, uma sombra mais marcada. Olha só os pontos que eu tô deixando com maior sombra. Ela tem umas rugas bem marcadas no em volta. Então, a gente precisa colocar umas sombras com azul marinho para destacá-la. Isso aí seria que uma depressão para essa região. As luminosidades, a gente vai colocar depois por toda a borda. Ela vai ganhar mais luminosidade que as outras. As outras, a pintura é completamente diferente. Esses cantinhos, eu tô aproveitando essas curvinhas pequenininhas que ela tem para colocar umas depressõezinhas. Colocando umas sombras, assim, a gente dá umas certas depressões no em volta. Essa pontinha aí, vou escurecer também com o azul marinho e já vou aproveitando, olha, para deixar mais centralizado esse risquinho do meio. Com o branco, você pode estar colocando essa luminosidade que eu vou colocar agora com o branco ou com o azul bebê. O meu azul bebê, ele tá muito líquido, então eu tô preferindo colocar com branco. Se você vai colocar com branco, pegue pouquinha tinta para não deixar isso branco demais. A ideia é que as tonalidades fiquem sempre voltadas para o azul.
Por isso, seria mais interessante usar o azul bebê. Veja que eu vou colocando de forma bem irregular para essas bordas, essa pequena porção de branco. Alguns lugares cresce mais para o centro da pétala, outras ficam mais curtinhas, no entanto, vou sempre puxando, deixando riscado. Olha só essa região que eu coloquei aquelas depressõezinhas. A gente coloca esse branco no centro, entre uma depressão e outra. E assim a gente faz para todo nossa pétala. Tô riscando um pouco mais isso aí e tô acrescentando um toquezinho mais de branco por esse centro, para dar mais luminosidade. Mas não precisa deixar nada muito marcado, não. Veja que eu tô me preocupando mais em fazer os risquinhos. Essa parte agora eu vou colocar o azul marinho para fazer aparecer melhor esses risquinhos aí central e não colocar branco para eles ficarem mais fortes, não interessa. Olha só, vou escurecer um pouquinho mais também de azul marinho aí em cima, deixar uma depressão mais marcada. E agora nós vamos começar a pintura dessa outra. Estou começando a colocar branco. Nessa parte mais afora tá o branco. Nessa parte embaixo dessa outra, vou colocar o azul caribe. Cuidado para você não borrar, mas se der uma borradinha, você corrige com uma pequena porção de branco. Isso aí, depois a gente melhora esse contorno com o azul marinho. Preocupe-se primeiro com essa emenda do branco com o azul caribe. Vamos puxar um pouquinho mais dele, tá vendo? E vamos pegar o azul caribe e terminar de encher toda a pétalazinha. Começando pela emenda do azul caribe com branco, não esquece disso. Agora, com o azul marinho, eu vou aprofundar essas laterais desse centro dessa pétala, deixando uma sombra assim mais marcada e um pouco riscado. Você não precisa fazer isso aí muito lisinho, muito emendado. Tenta deixar um pouquinho riscado. Se tiver difícil nesse primeiro momento, você faz toda a sombra e depois você vem e coloca uns risquinhos à parte. Veja que eu tô deixando uma certa depressão, tanto para o lado de cima quanto para o lado de baixo, e elas precisam aparecer bem. A região central fica um pouquinho mais escura, na tonalidade do branco, e conforme vai vindo para o centro, o branco fica bem mais forte mesmo. Agora, vamos colocar essas sombras, dessas curvaturas, que tem pelas bordas da pétala. Essa daí eu vou colocar uma boa porção de azul marinho, deixar ela bem marcada. E tem umas ruguinhas aí por essa região, uma curvatura, uma dobrinha para a pontinha dessa pétala, uma dobrinha bem suave, bem pequenininha. Veja que eu tô acrescentando ainda mais azul marinho. Vou espalhar isso, unir bem. Colocar ainda mais sombra para essa curvatura maior. E vamos distribuindo esse azul marinho também por essa região central, fazendo, né, uma separação no centro dessa pétala, dividindo ela aqui em duas. Veja que a parte de cima eu tô escurecendo mais, dando uma depressão maior, então, logo essa parte aí, ela vai ganhar mais luminosidade. Mas olha só a quantidade de azul marinho que eu coloquei aí embaixo, naquela depressãozinha que trabalhamos anteriormente. Vou jogar primeiro essas sombras, depois a gente vai vir com o branco e vai melhorar esse acabamento no em volta. Para essa parte aí embaixo, eu vou colocar o azul marinho. Esse acabamento, em vez do branco, eu vou colocar azul marinho. Na parte mais próxima ao centro. Conforme a gente vai se afastando, vamos colocar o branco mesmo. E vamos puxando com o pincel de lado, deixando um pouco riscado.
Olha só, vamos riscar um pouquinho isso aí. Alguns lugares a gente deixa riscos mais marcados, outros não. Veja que para essa região eu deixei menos marcado. Aí em cima, ela tem umas ruguinhas bem formadas. Eu vou colocar uma primeira luminosidade com o azul bebê e depois eu vou vir com o pincel zero, arrumando as laterais com o branco. Olha só, vai ficando uma separação. Eu coloquei o azul bebê para não ficar muito forte, porque essas ruguinhas, elas são bem pequenas, não têm uma profundidade muito grande. Agora, eu vou vir com o branco, pincelzinho zero, e vou pegar também junto esse branco, um pouquinho de azul bebê, para que o branco não fique tão forte. Vou pegando um pouquinho de um pouquinho de outro. Essa parte aí, eu vou pegar o branco, já sem tanto cuidado, ele pode ser mais carregado, mas veja que, embora eu tenha levado uma porção maior, eu tô puxando riscado e não estou deixando tudo branco demais. O branco que vai descendo para cima dessa pétala são risquinhos. Essa parte aí também será semelhante. Vamos puxando para dentro, deixando risquinhos. E olha só como já vai ganhando movimento essa pétalazinha. Essa parte aí eu vou fazer uma depressãozinha. Vou colocar um pouco de azul marinho e vou puxar, indo em direção ao centro. Aproveitando a sujeira do pincel, vou distribuindo por aí por cima. E vamos agora colocar as luzes centrais. Aquela parte que já estava um pouco clarinha, mais clara, né? As partes mais centrais, mais clarinhas, a gente vai reforçando, vai colocando um pouco de branco e vai puxando, no sentido de deixar risquinhos. Isso aí é azul marinho. Eu estou melhorando esse contorno, essa separação entre elas, embora esse azul marinho que eu estou colocando não é bem com a finalidade de separar, mas é com a finalidade de deixar a sombra dessa que está assim por cima. Para essa outra pétala, eu vou começar enchendo esse centro dela, todo com azul caribe. Com o pincelzinho zero, eu vou fazer o contorno desse centro com azul marinho. Eu tô fazendo esse contorno, principalmente essa parte aí de baixo, para não borrar. Cuidado para você não borrar isso aí, já tá tudo pronto em volta, então você faz com cuidado. Eu tô passando com o meu pincelzinho zero, porque eu acho melhor, me sinto melhor em fazer esse contorno com ele nesse momento, porque tem essa região muito estreitinha no encontro central das pétalas, e eu não quero fazer com pincel maior para não borrar. Veja que eu coloquei em volta todo de azul marinho, contorno bem grosseiro. Agora, eu vou vir com o pincelzinho número 2 e vou pegando mais azul marinho e puxando para o centro. Ou seja, eu vou tirando aquele grosseiro do contorno que estava em volta, vou espalhando ele vindo para o centro da pétala e vou deixar ela bem mais escura. Ela vai ganhar uma tonalidade mais escurinha do que as demais que pintamos até então. Veja você que essa parte ela já tá bem escura, mas você procura deixar as laterais com maior quantidade de azul marinho. O centro você deixa ele assim mais suave. E pode deixar levemente riscado. Olha só, ainda tô riscando um pouquinho mais com o azul caribe. Veja que o centro está mais clarinho e o em volta está bem mais escuro. Nessa hora, para você fazer esses risquinhos, você pega o pincel apenas sujo, uma sujeirinha de nada, só de um lado do pincel, e dá uma marcadinha. Depois, você pode vir com o pincel limpo, ele na sua largura mesmo, dando uma passadinha em cima para dar uma apagada nos risquinhos. Uma leve apagada, não é apagada de tudo, não.
Vou começar a pintar essa parte central com branco. Vou fazendo esse contorninho aí com branco. Olha só, vai com cuidado, cuidado para você não borrar isso. E não cresça demais esse branco, ele vai ficar só para essas bordinhas irregulares. Olhe só a quantidade de branco que eu coloquei para ela, não foi grande coisa. E o centro eu deixei totalmente sem tinta. Vou dar sequência com o azul bebê, vou emendar esse azul bebê aí ao branco e vou continuar pintando essas bordinhas. Veja os lugares que eu coloquei branco, que foi mais próximo ao centro da flor. Conforme eu vou me afastando, saindo dela, né? Eu tô usando já o azul bebê. Vou usar o azul bebê também desse outro lado. Pintei menos que a metade de branco e agora estou continuando. Emende bem essas duas tonalidades, para que não fique uma separação lugar branco, lugar azul. Faça uma boa emenda do azul bebê com o branco. Agora, para terminar, para essa pontinha mesmo da pétala, eu vou terminar ela com azul caribe. Faça também uma boa emenda desse azul bebê com azul caribe. E essa parte central, busque deixar o azul caribe puro. Você viu? Nós começamos com o branco, andamos um pouquinho com ele por essa borda, continuamos com o azul bebê, paramos com ele e terminamos com o azul caribe. Olha só o quanto esse azul caribe ele vai crescer aí por esse meio, ele não vai chegar até o centro. Vou deixar isso aí para agora assim. E vou pegar o amarelo limão. Esse amarelo limão, olha, eu vou puxar ele aí pelo centro. Vou fazer aqui 3 separações. Vou puxar ele para esse lado direito e vou puxar também um pouco ele para o lado esquerdo. Veja que o lado direito ele ficou mais longo que o centro e o lado esquerdo precisa ficar semelhante ao lado direito. Vamos puxar ele um pouquinho mais longo. Depois que você colocar esse amarelo limão, dá uma lavada no pincel mesmo, para não sair distribuindo amarelo para todo lado. E venha, essa região aí eu tô colocando branco, tô acrescentando um pouquinho mais de branco, fazendo o acabamentozinho aí, ela tem uma curvatura bem marcada. Para esse restante que sobrou, eu vou começar a puxar o azul bebê. Fazer uma emenda, preocupe-se primeiro com essa emenda do branco com amarelo, do azul bebê com amarelo. E essa emenda, ela precisa ser bem curta. Precisa sim ser emendada, porém bem curtinha. Olha só, tô eu colocando aí o azul bebê, mas eu não tô puxando muito ele para cima do amarelo. E nem tô trazendo do amarelo para cima dele. Tô procurando fazer uma emenda bem curtinha aí. Termine tudo isso com o azul bebê. Essas emendas, elas são mais importantes. Então, você preocupa-se logo em fazer a emenda tanto do amarelo com o azul bebê, quanto do azul caribe com o azul bebê. A emenda entre azul caribe e azul bebê, se não quiser se dar, você pegue azul caribe e puxe para cima dele. Não puxe muito longo o azul bebê, tá? Olha só, eu enchi com azul bebê. Agora, vamos pegar um pouco de azul caribe e vamos melhorar essa emenda. Pouquinha tinta. Esse centro, eu vou descer ele mais com esse azul caribe. E vou puxando, olha, você pode ir puxando, deixando um pouquinho riscado. Não precisa deixar uma emenda muito bem feita. Pelo menos entre esses dois azuis. O amarelo, você toma o cuidado para não crescer ele para cima dos azuis. Feito isso, eu vou marcar com o azul caribe, olha, essa região aí central. É como se eu estivesse fazendo uma sombra para essa região central. E essa sombra, ela é dada com o azul caribe, que nem é escuro demais e nem claro demais. Vou colocar aí uma pequena porção, observe que ela fica bem limitada a essas bordas.
essa região do lado direito, eu vou fazendo a mesma coisa. Nós vamos descer para o centro também um pouquinho desse azul, mas levemente, até porque quando a gente colocar, fizer o acabamentozinho do azul marinho, esses risquinhos central, ela já vai deixar uma sombra bem mais forte, um azul aí bem mais marcado. Veja o quanto eu tô puxando de azul caribe para essas laterais, para esse centro. É uma questão de observação na hora de você fazer sua pintura. Vou pegar uma pequena porção de azul caribe e vou marcar as sombras dessas bordas onde eu pintei com o branco. Onde eu pintei com branco, onde eu pintei com azul bebê. Olha só, quase nada de tinta na quina do pincel. Cuidado para você não levar muita tinta e nem fazer essas marcas muito longas aí. Para essas curvaturas assim mais fortes, coloca sempre um pouquinho desse azul caribe. Veja que já está fazendo uma certa separaçãozinha, mas que é algo bem suave. Essa parte aí tem duas curvaturas que precisam serem mostradas e elas são bem marcadinhas. Mas só um toquezinho do azul caribe, olha, já faz ela aparecer, não precisa de muita tinta. Cuidado para você não puxar amarelo nessa hora para cima dessa parte aí de fora. Vou colocando umas depressões, aproveitando essas curvaturas que tem por aí. A gente pode aproveitar bastante esses detalhes. Veja os pontos que eu tô escurecendo. Para esses lugares, assim, esses cantinhos, assim, mais clarinhos, eu vou colocar essas sombras com o azul caribe, ele aparece bem. Conforme a gente vai chegando para a ponta da pétala, que vai ficando tudo mais escuro, aí a gente vai precisar do azul marinho. Veja que eu vou colocando essas sombras e puxando ela aqui, riscando um pouco, levando para o centro. Tem uma depressão aí bem marcada nesse centro, que eu vou colocar ela com azul marinho. Vou descer esse azul marinho indo em direção ao centro, aprofundando, indo para o centro. E vou aproveitar essas curvaturas que tem por aí para colocar também umas sombras com esse azul marinho. Veja que eu joguei, assim, uma boa porção dele. Agora, eu vou começar a emendar deixando riscado. Pra gente riscar pincelzinho de lado, não é isso? Vou trazer essa sombra para a pontinha e vou levando ela em direção ao centro. Mas veja que ela fica bem localizada a pontinha mais da pétala. Ela não vai para o meio mesmo, para a parte central. Nessa hora, você pega um pincel pequeno, pincel número 2, no máximo 4. O pincel 0 chato também é bom. Tinta só do lado do pincel, bem pouquinha tinta. E você vai tanto fazendo as manchinhas riscadas, quanto esses risquinhos. Olha só, esses risquinhos, eles não precisam ficarem tão fininhos. Por essa razão, eu tô fazendo com o pincel número 2, chato, mas ele tá bem acabadinho, ele é um pincel bem velhinho. Vou puxar vários risquinhos e depois eu vou dar uma apagadinha neles. Veja que eu tô colocando eles assim bem marcados. Agora eu vou espalhando levemente para não ficar excesso e para deixar eles ainda um pouquinho mais largos. E fica também um pouco mais suave. Os risquinhos que você colocar do lado esquerdo, não precisa se preocupar em tentar fazer do mesmo jeito do lado direito. Olha só como tá o meu pincel. Bem acabadinho. Geralmente, elas apresentam de uma forma bem independente a sua posição, a posição desses risquinhos, a quantidade desses risquinhos de um lado para o outro. Eles são bem diferentes, não tenha a preocupação de tentar fazer isso aí tudo igual. Pelo contrário, fazer irregular fica melhor. Você também não precisa puxar muitos risquinhos e deixa esse centro assim bem mais marcado, bem mais escurinho.
Não coloque tinta deixando um contorno largo. Você coloca essa tinta, esse contorno, tudo bem que tá colocando, mas espalhe ele tanto um pouquinho para a esquerda quanto um pouquinho para a direita, para ficar tipo uma depressão e não um desenho da pétala. E esses risquinhos você pode, olha, trazer eles subindo, vindo em direção à pontinha da pétala. Não precisa chegar até a pontinha, mas você pode puxar eles mais longos, só os do centro. Para essas bordas, eu tô pegando aí o pincelzinho 0 e tô fazendo esse contorninho, tem um detalhezinho aí, e vou colocando também nesse em volta, nesse lugar que eu preciso, que tem um detalhe bem pequeno e eu preciso deixar ele detalhado sem emendar tudo. Vou colocando branco. Lembra que eu tinha colocado uma sombra aí, uma sombra bem suave com o azul caribe? Então, esse branco ele vai aparecendo. E mesmo nos lugares que você não colocou sombra nenhuma, só está o branco puro, você coloque, reforce esse branco, que dá uma... deixa ele mais clarinho, dá uma impressão de que tem uma luminosidade maior nessa região onde a gente coloca um excessinho de branco a mais. Você pode estar fazendo isso aí com o pincel 0, esses contorninhos, como eu estou fazendo. Você pode estar fazendo com o pincel 0 chato, 2, 4. Depende da situação do seu pincel e do controle que você tenha sobre ele. Vou colocando, eu tô colocando com o meu pincel 0, ele é um pincel pelo de Marta, ou seja, ele tem um pelinho bem mais macio. Mas você pode estar fazendo isso com um pincelzinho escolar ou com um pincel 0 que seja mais novinho, qualquer marca. Que ele não esteja muito endurecido. Vou fazendo aí esse contorninho, vou procurando dar uma emendada nesse excesso que eu tô colocando lateral ao branco que já está aí pintado. Para essa região que eu enchi com o azul bebê, eu vou puxando, deixando a pontinha assim, olha, mais clarinha, tá vendo aí essa região? A parte de fora fica mais clarinha, a parte de dentro eu dou uma boa emendada. Conforme ele vai vindo para a pontinha, troque a tinta. Em vez do branco, você comece a usar o azul bebê, principalmente para a região onde já tem uma tonalidade do azul caribe, tá? Olha só, esse cantinho aí que tá mais escurinho, eu vou colocando o azul bebê, não estou mais fazendo uso do branco. Vou subindo aí com o azul bebê, colocando do mesmo jeito que coloquei o branco, um excessozinho pro lado de fora e vou puxando, deixando riscado pro lado de dentro. Essa região aí é mais livre, eu já tô fazendo uso do pincel número 2, chato, referência 815. E conforme eu vou chegando aí para esse centro, eu vou pegar o azul caribe para colocar esses excessozinhos. Olha só, eu já tô fazendo uso do azul caribe, vou colocando por esses cantinhos, vou puxando. Nessa hora, você aproveita para melhorar o acabamento dessa região aí de fora. Já estamos finalizando a nossa flor, estamos tratando agora do acabamento. Vamos deixar isso aí bem prontinho, tudo certinho. Coloque por toda essa região. Procure deixar irregular, que é a intenção, fica mais bonito quando a gente deixa essas bordas irregulares. E vou puxando, deixando riscadinho, tá vendo? Cuidado para você não trazer demais para o centro e não apagar esse azul marinho. Esse azul marinho é bem importante por essas regiões. Agora, eu vou puxar uns galinhos, aqueles galinhos sequinhos com o sépia. Dê uma apagadinha na região onde ele passar, cobrir a folha do pinheiro, porque a ideia é que ele esteja por trás da folha de pinheiro e não passando por cima dela, ou das folhas de pinheiro. Olha só, vou puxando alguns, eu não coloquei esses galinhos sequinhos no nosso risco, porque aí fica a seu critério. Você coloca se quiser e coloca onde e quanto você quiser. Vou puxar aí nessa parte de cima, vou deixar cair um pouquinho para cima desse cabinho dessa orquídea. E depois, como um brilhinho, uma luminosidade maior, eu vou colocando um toquezinho de verde pistache.
Vou distribuindo um pouquinho de verde pistache. Vou colocar por essa região também aí, acima da caixinha. Veja que eu coloco quanto eu quero, puxando em direção que tenho vontade. Vou puxar aí um pouquinho para cima, para esse lado também. E vou vir com o verde pistache para colocar um pouco de luminosidade. Olha só, tinta só do lado do pincel, essa tinta para fora, pro lado de fora do cabinho, e vou distribuindo uma pequena porção como luminosidade para ele. Esse daí é um pincel número 6, chato, referência 815. Aí tem o cabinho que segura esses azevinhos que estão mais à frente, estão ao lado da caixinha. É como se vem um cabinho de trás que segura esses azevinhos que estão aí na frente. Vou encher também com sépia, encher tudo isso com sépia e não vou colocar verde pistache. Eu vou colocar como luminosidade para eles um toquezinho de branco, ou palha, ou areia, marfim, até mesmo verde bebê, salmão bebê, a cor clarinha que você tiver aí em mãos, tá? Que seja uma bem clarinha, bem suave. Coloquei os galinhos, já estava apagado, não olhei o risco. Coloquei bem aleatório, mas fica a seu critério. Você pode seguir o risquinho do seu desenho, ou você pode colocar assim bem livre, como eu estou colocando. Depois de colocar tudo isso aí, vou colocar um toquezinho de branco, como luminosidade, pincelzinho número 0, e ficará pronto o nosso desenho. Olha só, pessoal, como ficou a nossa última peça. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Tem 6 riscos para você escolher, de repente, apenas um que você gostou mais e fazer seu conjunto, se quiser fazer. Enfim, obrigada e até um próximo. Tchau!